Vale a pena ser piloto de avião em 2025? Vamos trocar essa ideia hoje sobre mercado, sobre salários, sobre o futuro da profissão e sobre os desafios que você vai encontrar no meio do caminho. A aviação no Brasil é uma aviação talvez até à parte do mundo. É uma aviação mais desafiadora, porque é um país com dimensões continentais, com poucas empresas e com um mercado regional pouco explorado. A gente tem alguns táxis aéreos que são uma possibilidade de emprego que a gente pode ter, caso você queira voar em táxi aéreo. Mas de empresas aéreas grandes mesmo, a gente tem três principais, que é a Latam, a Gol e a Azul. Se a gente comparar com a Europa, por exemplo, que é a nível de dimensão às vezes até menor do que o Brasil, se a gente comparar com a Europa, principalmente a parte mais populosa ali da Europa e mais desenvolvida, a nível de empresas aéreas a gente tem muito mais, mas assim, exponencialmente mais do que no Brasil. Então é uma área muito explorada a nível de aviação e tem muita possibilidade de emprego. Então a gente já tem esse desafio instaurado no Brasil, que são poucas empresas aéreas, mas claro, como um piloto você não precisa limitar a sua visão só ao mercado nacional. Você pode tirar as suas licenças e expatriar também para diversos países que pagam muito mais. E, enfim, são umas possibilidades muito legais que a gente tem fora do Brasil também. Então esse vídeo é focado para as pessoas que sonham em ser pilotos de avião, que já estão tirando as carteiras ou que estão pensando sobre, ou às vezes que nunca pensaram na carreira, mas eu queria explorar um pouco ela para a gente desmiuçar esse tema junto e para ver se faz sentido para vocês virar piloto de avião. O que a gente tem de ponto positivo em relação à carreira de piloto de avião? Primeiro que é uma carreira muito prestigiada e é uma carreira muito bem vista na sociedade. Segundo que os salários são bem atrativos, para dizer o mínimo, são salários muito bons. Claro que a gente tem um investimento relativamente alto para a gente começar a voar como piloto, mas os salários são bons. O retorno que a gente tem após ser empregado é um retorno legal também. Terceiro que a gente vive viajando e tem muita gente que gosta disso, que gosta de viver viajando, então é uma rotina muito legal para conhecer gente nova, lugares novos, culturas novas, e você recebe para isso. Então é uma carreira muito legal nesse sentido. Quarto que a gente normalmente, falando de aviação, fala de sonhos também. Eu desde criança sempre quis ser piloto. Sempre foi um sonho meu virar piloto de avião. E eu acho que para muita gente também é um sonho. Eu acho que é importante a gente pensar nisso como um lado positivo também, de uma realização pessoal. E um outro ponto também que a gente pode levantar sobre pontos positivos da carreira é que não tem só a linha aérea. Você pode voar também aviões a jato, na parte da executiva, você pode voar táxi aéreo, ou até, dependendo, você pode voar helicóptero se você quiser, que aí tem toda a parte de offshore, parte de voos panorâmicos, mas para a parte de aviação mesmo, a gente tem algumas áreas que a gente pode seguir além da linha aérea. Vou falar um pouco mais da linha, mas podem pensar como um lado positivo que a gente tem outras possibilidades também. Agora, como desafios da carreira de piloto, o primeiro desafio e talvez um dos maiores que a gente tem é o início da formação. Principalmente se você não conhece ninguém na carreira de piloto. Para mim sempre foi um desafio muito grande entender sobre aviação no sentido de que eu não conhecia ninguém para me dar esse empurrão. Então eu tive muita dificuldade no início e a internet, alguns canais e algumas informações que eu consegui foram muito cruciais para eu dar esse pontapé inicial. E junto ao início da formação, a gente tem um grande desafio também, que é o desafio do dinheiro mesmo, porque é um investimento alto que a gente faz. Para algumas pessoas, claro que pesa muito mais, mas é um investimento alto que a gente faz no início da nossa formação. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre quanto que custa, então vocês podem pesquisar para saber o valor exato, mas é um investimento muito alto que a gente faz no início, para, claro, ter um retorno futuro. Só que esse retorno pode demorar um pouco, dependendo de como você se formar, como você conseguir as horas de voo, e se você virar ou não instrutor, se você for trabalhar ou não. Um outro desafio que a gente tem é a incerteza no início da carreira, porque o cenário que a gente vê hoje em dia é: a gente termina o aeroclube lá, o piloto comercial, multi, que é o bimotor, né? E FR, que é o voo por instrumentos. Então a gente termina o piloto comercial multi FR no aeroclube com 150 horas. E as empresas hoje em dia contratam com 500 horas. E algumas executivas agora também estão contratando com 400, 500 horas por causa da seguradora, que a seguradora não está permitindo que pilotos com poucas horas já voem como comandante no avião e tudo mais. A gente tem um desafio inicial, que é o início da carreira. E aí o que a galera acaba fazendo é recorrendo ao
aos voos de instrução. Você já conhece ali o aeroclube, já conhece a parte da administração, e aí depois que você acaba o seu piloto comercial, você já começa o curso de instrutor de voo e fica aguardando para entrar ali, às vezes faz um processo seletivo para entrar na empresa e conseguir as 500 horas para você entrar numa executiva ou numa linha aérea. E atrelado a isso, um outro desafio que a gente tem é o baixo salário dos instrutores de voo, porque no Brasil hoje em dia a carreira de instrutor de voo ela é muito mais vista como um passo na escada para a gente chegar nas empresas, nas linhas e nas executivas, do que de fato uma carreira. É difícil você ver instrutores de carreira que ficam a vida inteira dando instrução, porque não paga tão bem se a gente compara com pilotos de linha aérea, por exemplo. Então o instrutor hoje virou um passo para a gente chegar na linha aérea e, consequentemente, a gente que está no início ali, que vai virar instrutor, que vai começar a recebe salários muito baixos. Então, isso é um desafio também que a gente tem, porque a gente já não começa a ter esse retorno logo de cara quando se forma. Esse retorno é um pouco mais lento. Um outro problema que a gente tem também, para a gente pensar sobre a carreira de aviação, é a instabilidade do mercado. Existe uma lenda que fala que o mercado, tanto da aviação quanto da construção civil, são os primeiros mercados que indicam crises. Quando a gente começa a sentir uma crise, as pessoas naturalmente param de viajar e param de construir. E, em contrapartida, são os primeiros mercados que voltam após uma crise. Quando a gente está numa crise e o dinheiro começou a entrar na economia, as pessoas vão voltar a viajar e, naturalmente, também vão voltar a construir. Então, é um mercado muito instável nesse sentido. Não dá pra gente prever muito quando vem uma crise, se vai entrar em crise o mercado da aviação ou não, mas é bom, assim, estar preparado, independente do momento atual econômico do país, porque estando com tudo pronto, caso o país melhore, esteja numa crise melhore, em algum momento você vai entrar. E um último ponto que dá pra gente pensar sobre os desafios da carreira de aviação é o desgaste que a gente tem físico, psicológico, desgaste por estar longe da família, por sempre viajar. Então, para alguns isso pode ser uma coisa ruim, o fato da gente viver viajando, nunca ter um lugar super fixo. Claro que o Código Brasileiro de Aeronáutica ele ajuda, a gente tem que ficar pelo menos um final de semana em casa. Para alguns isso pode pesar mais do que para outros. Então isso é um desafio também para a gente pensar sobre a carreira de aviação. Agora, pessoal, vamos pensar sobre o mercado atual de aviação brasileiro hoje, o cenário que a gente tem. A gente tem, como eu falei, 3 grandes linhas aéreas e essas 3 principais estão em ascensão e estão contratando pilotos. Do contato que eu tenho no Aeroclube, boa parte dos pilotos que se formaram lá já foram contratados. Para a galera que não foi contratada, normalmente estão na executiva, ou esperando para subir na linha, ou porque querem seguir carreira na executiva. Boa parte dos instrutores que voaram comigo estão na linha aérea já. Então, do que eu vejo no dia a dia do Aeroclube, as contratações estão muito boas mesmo. A gente teve recentemente a cassação do certificado de aeronavegabilidade da Voipes, e isso significa que vão ter alguns pilotos sobrando no mercado, provavelmente no futuro próximo, principalmente a galera de ATR, que eram os aviões que voavam ali na passaria, na Voipes, na verdade, né? Virou Voipes. Mas ainda assim, tô vendo bastante gente entrando na linha. O mercado tá muito bom. Atualmente, na data que eu tô gravando o vídeo, em abril de 2025, tá muito bom o mercado de aviação. Uma pergunta que me fizeram aqui no canal e que dá pra gente discutir sobre também é sobre a inteligência artificial e se vai dominar a aviação e se não vai ter piloto e tudo mais. O que eu posso falar sobre e que a gente vê atualmente é que a aviação é um meio ambiente, uma forma de sistema que é muito conservador. Então a aviação ela funciona muito do princípio de que tá funcionando, a gente mantém como tá funcionando e tudo certo. Os projetos de aviões que a gente voa hoje em dia, principalmente o 737 ou a 320, são projetos da década de 60. Por que não atualiza esses aviões? Hoje em dia a gente tem o MAX, tem o A320 Neo. Por que a gente não atualiza tantos projetos? Porque dá certo. Pra gente ter essa transição para inteligência artificial dominando os aviões, primeiro a gente vai ter que ter uma automação num nível muito grande pra gente ter um piloto só na cabine. Eu acho que a gente vai caminhar em algum momento para isso. Não vai só tirar os 2 pilotos e pronto, acabou, todos os pilotos mandados embora. Então a gente vai ter um piloto muito mais monitorando a aeronave a bordo do que voando a aeronave em si. Mas isso, assim, vão um bom tempo ainda para isso acontecer. E futuramente, ainda acho que a gente vai ter pilotos, talvez no solo, controlando os aviões ali como se fossem drones. Não só uma inteligência artificial totalmente controlando o avião. Porque, em contrapartida, a gente tem a mídia meio que lutando contra a aviação. Então, cai um avião, a galera propaga bastante. E aí todo mundo tem medo de voar. Pra gente convencer 100, 200 pessoas a entrarem no avião sem piloto, acho que ainda vai uma questão cultural aí, um processo cultural mais longo, mas assim, em algum momento vai acabar essa profissão, mas ainda vai demorar bastante. Então se você tá pensando em virar piloto,
piloto e está com medo de inteligência artificial, pode ficar tranquilo, ainda vai aposentar como piloto de boa. O que a gente vê de inteligência artificial já entrando mais forte na aviação é na parte da aviação agrícola. Então, se você sonha em voar agrícola, já é um mercado que está um pouco mais mexido em relação aos drones voando sem os pilotos. Ponto a se considerar. E aproveito o gancho para falar um pouco sobre inglês também. Então, se você quer subir para a linha aérea ou até quer ir para a executiva, mas quer voar aviões a jato, aviões de fora, aviões melhores, já começa a estudar inglês, já começa a focar na ICAO para você já ter a sua licença e conseguir chegar na linha ou onde você quiser no mercado de aviação. É muito importante mesmo. Então, pessoal, minha opinião sincera, se vale a pena ou não ser piloto de avião atualmente, minha opinião é que vale a pena. Se você sonha com isso, corre atrás desse sonho. Começa a fazer os cursos, começa a estudar, vai fazendo da forma que você consegue, arruma um aeroclube de confiança para você voar, vai conhecendo a galera, fazendo contato e logo mais você já vai se ver aí numa cabine de um jato legal, numa linha aérea. Eu acho que é uma carreira muito linda, tanto que eu luto todo dia para chegar lá. Eu espero que futuramente eu mostre aqui no canal para vocês como vai ser a rotina de linha aérea, mas via de regra, se você sonha com isso como um sonho, corre atrás desse sonho, vale a pena. A profissão não vai acabar tão rápido assim com relação à inteligência artificial. A aviação é muito conservadora, então pode ficar tranquilo em relação à IA. E de resto, cara, curte o processo, curte seu piloto privado, piloto comercial, aprende de verdade a voar, se torne um bom profissional desde o início, não seja preguiçoso e logo mais você tá numa linha aérea e depois você me agradece por ter te dado esse empurrão. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like. O YouTube entrega muito mais o vídeo quando as pessoas deixam um like, então se você gosta aqui do canal e quer ajudar mais o canal, não esquece de comentar o que você achou aqui embaixo ou da sua história com relação à aviação. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal para acompanhar mais sobre aviação. Espero que vocês tenham gostado e vocês me encontram em todas as redes sociais como Professor nas Alturas.